Bem-vindos à disciplina de indicadores socioeconômicos. Esta é a nossa primeira aula, onde veremos alguns conceitos básicos relacionados à disciplina. Após a aula 1, teremos mais 2 aulas na sequência, cada uma em uma semana diferente da nossa disciplina. A bibliografia utilizada para a realização dessas aulas são basicamente 2, do Januzzi, uma que está disponível na sala de aula da nossa disciplina e outra que é o nosso livro base de indicadores socioeconômicos do curso de gestão pública. Para que vocês se situem melhor em relação à nossa aula 1, aqui vocês podem ver os assuntos que nós abordaremos na aula, que serão basicamente 5, começando pelo contexto sobre o uso de indicadores, depois o marco conceitual dos indicadores socioeconômicos, conceito, o que define, os indicadores, quais são as suas características, classificação desses indicadores e, por fim, teremos os tipos de indicadores. Na nossa introdução, nós podemos definir os indicadores socioeconômicos como sendo conceitos bastante utilizados que ilustram situações diversas do dia a dia da nossa sociedade e de sociedades diversas pelo mundo afora. Dificilmente, no nosso dia a dia, nós não lidamos com o conceito ou até mesmo com indicadores socioeconômicos. Podemos encontrá-los em revistas, jornais, ao assistirmos alguma matéria jornalística na televisão. Então, constantemente estamos lidando com essas informações. E o teor dessas informações são para ilustrar melhor, de forma a fazer com que possamos entender o que acontece com a vida das pessoas da nossa sociedade. E, além disso, essas informações, elas comprovam, porque são coletadas a partir de eventos empíricos da realidade social que nós vivemos, e através dessas informações que a elas são atribuídos o nome de dados brutos, eles são levantados, que se tornam o que nós conhecemos como as estatísticas públicas, e produzem informação utilizadas em análise e decisões de políticas públicas. Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, nível de emprego, índice de desenvolvimento humano, entre outros exemplos que são conceitos importantes e que se observam cada vez mais com mais frequência, ou seja, a utilização dos indicadores econômicos, como já dito, no nosso dia a dia, é algo que faz parte não somente da academia, não somente das instituições técnicas que fazem o levantamento dessas informações, mas também do dia a dia, do cotidiano das pessoas, por exemplo, de pessoas que representam algumas comunidades, por exemplo. Então, são informações que, apesar de terem um teor científico, técnico, muitas vezes, na maioria das vezes, como são mostrados os indicadores econômicos, o fato é que a sociedade lida com essas informações. Então, não há uma distância da sociedade, dos civis, utilizando essas informações da academia. A forma, obviamente, como essas informações são tratadas é que é diferente, mas as informações, elas chegam, os indicadores socioeconômicos, eles chegam ao alcance das pessoas, de toda e qualquer pessoa da sociedade como um todo. Aqui nós temos, por exemplo, eu fiz questão de trazer alguns exemplos de indicadores socioeconômicos, como se pode ver, são trazidos através de revistas, de jornais, e, como já mencionado,
nós temos essas informações que são trazidas no nosso dia a dia de forma a nos trazer informação de como está acontecendo o desenvolvimento, as mudanças, os problemas, como eles ocorrem na sociedade de uma forma geral. E essas informações, essa variedade de informações é trazida sob a forma, por exemplo, de taxa de mortalidade no Brasil, né? O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, analfabetismo, por vezes essa informação ela é trazida como tal, também o nível educacional, muitas vezes uma informação levantada pelas prefeituras, pelo governo, seja estadual ou federal, para saber como anda, né, como está o desenvolvimento de uma sociedade, como as pessoas estão, se há ou não cada vez mais uma dedicação da população aos anos de estudo. Então, essas informações, elas servem para nos atualizar, né? Eu falo nos atualizar, incluindo todos nós, não apenas eu como professora, vocês como estudantes do curso de gestão pública, mas nós no sentido de que somos todos da sociedade. Então, todas essas informações que são tratadas no nosso dia a dia, elas têm por trás dela, né, o background delas uma gama de informações que são levantadas pelas instituições técnicas, né, principalmente por serem informações de interesse municipal, estadual, federal, para acompanhar o desenvolvimento da sociedade como um todo, não somente das sociedades dos países que têm sociedade desenvolvida, mas também de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Os indicadores socioeconômicos já não mais pertencem a grupos seletos, como eu mencionei aqui. O fato é que nós todos, né, da sociedade, estamos lidando com essa informação no nosso dia a dia. Então, essas informações, elas não mais pertencem somente às universidades ou aos órgãos de pesquisa ou aos órgãos de planejamento, por exemplo. Essas pesquisas, essas informações, elas já estão no dia a dia sendo lidadas diretamente por outras pessoas que representam muitas vezes a sociedade sob um aspecto bem mais, digamos assim, um aspecto mais micro, né, como os representantes das sociedades, de algumas comunidades. Então, é interessante saber, né, não somente interessante, mas acompanhar o desenvolvimento através de informações, e essas informações, na maioria das vezes, são os indicadores socioeconômicos que trazem informações não apenas sociais, não apenas econômicas, mas informações que vão servir para melhor entender as transformações pelas quais a sociedade passou ao longo de vários anos, ao longo de várias décadas. Esse acompanhamento, ele é imprescindível. É difícil não recorrer às informações estatísticas, aos indicadores socioeconômicos, para verificar as mudanças, quer sejam mudanças positivas, mudanças que trazem uma melhora ou mudanças que trouxeram, que figuram uma piora da sociedade. Então, essas informações, esses indicadores socioeconômicos, eles são sim indicadores não só utilizados também para a formulação de políticas públicas, no caso do curso de gestão pública, que é o nosso foco, mas também ele é utilizado por instituições que desejam obter, por exemplo, uma informação sobre o mercado de trabalho, empresas, né, que desejam saber como é que está o mercado de trabalho, empresas privadas mesmo, empresas pequenas,
que desejam saber sobre o cenário de trabalho, como o trabalho está, como o trabalho evoluiu ao longo dos anos, a questão da mão de obra, se mais, digamos assim, qualificada ou menos qualificada. Então, é interessante essa informação, porque, como mencionado aqui há pouco, né, o interesse, às vezes, de empresas privadas sobre o interesse delas por essas informações, por exemplo, informações sobre o mercado de trabalho. Quer dizer, o mercado de trabalho formal, o mercado de trabalho informal, né? Então, como é que as empresas também lidam com essas informações? Então, a gente pode pensar aqui também que essas informações elas não fazem somente parte dos órgãos públicos, mas também de instituições privadas, de empresas privadas. Isso tudo é para ressaltar e reforçar que os indicadores socioeconômicos, eles são, pela sua diversidade, eles se tornaram informações que as pessoas precisam ter, gostam de ter para entender melhor as mudanças ou projetar cenários, né? Fazer projeções futuras. E cada vez mais se observam jornalistas, lideranças populares, políticos e a população em geral se utilizando de indicadores sociais para avaliar os avanços ou retrocessos nas condições de vida da população, apontar a eficácia ou ineficácia das políticas públicas ou defender suas posições quanto às prioridades sociais a atender. No Brasil, o uso desses indicadores ele tem se mostrado bastante crescente e vem exatamente da necessidade de buscar entender de forma mais, digamos assim, de forma melhor as transformações pelas quais a sociedade ela passou ao longo dos anos sob aspectos diferentes, sob pontos de vista diferentes, né? Sobre quais aspectos influenciaram mais ou influenciaram menos a mudança, as transformações da sociedade. Os indicadores eles são utilizados para identificar problemas, ajudar na detecção de problemas, inclusive soluções também. E muitas vezes esses problemas, né, a identificação desses problemas, de algumas características específicas, elas se dão através das evoluções sociais históricas, ou seja, é necessário observar um banco de dados montado ou formado a partir da observação empírica ou não, de informações ao longo dos anos. Cabe salientar que quanto maior for o histórico de informações, né, o número de informações coletadas, tanto melhor esse banco de dados ou essas informações servirão para a formulação dos indicadores socioeconômicos. Ou os indicadores socioeconômicos se tornarão mais robustos para apresentar de forma mais fiel, mais próxima da realidade, as evoluções históricas, como, por exemplo, a pobreza e desigualdade, aumento do risco ao desemprego e exclusão social, por exemplo. A necessidade de transparência sobre a adoção de políticas públicas e a administração do fluxo do dinheiro público são razões pelas quais os indicadores eles têm se tornado cada vez mais imprescindíveis em nosso cotidiano. Então, essas informações, aliadas, obviamente, a interpretações dessas informações, então, juntas essas informações, tanto os dados estatísticos, os dados numéricos, quanto a interpretação
ou as interpretações desses dados ajudam as pessoas a adotarem melhor as políticas públicas, né, a elaborar políticas públicas em cima de informações, né, que seriam os dados, que são os dados estatísticos, e, obviamente, com essas informações coletadas de forma correta, elas ajudam na formulação dessas políticas públicas e essas políticas públicas elas tendem a ser políticas representativas, políticas que foram adotadas, que foram elaboradas em cima de informações coletadas, em cima de informações empíricas, informações observadas, informações que foram buscadas e que representam a sociedade como um todo, a realidade da sociedade. Então, a importância da coleta dessas informações é imprescindível, porque a partir delas outras informações serão produzidas. Então, a necessidade de serem produzidas de forma fiel a representar a realidade e também por instituições técnicas, instituições respaldadas, instituições de pesquisas sérias, né, fazem com que a formulação das políticas públicas elas sejam uma formulação mais robusta, né, mais fiel à realidade que as pessoas ou o público-alvo a ser beneficiado seja realmente aproveite de fato essa política pública na sua totalidade, ou seja, quando uma política pública elaborada, ela é feita e em cima de informações que não foram devidamente coletadas, então existe uma probabilidade dessa política pública não atingir ou beneficiar a população, uma parcela maior da população. Então, vamos passar para o nosso próximo slide, que é sobre o marco conceitual. Então, aqui nós temos que os indicadores sociais, eles são dos anos 20 e 30, sendo que a utilização dessas informações foi feita de forma científica apenas nos anos 60. Nessa época, começa-se a perceber interesse de organização de sistemas em acompanhar as transformações sociais e aferir o impacto das políticas sociais nas sociedades pelo mundo afora. A partir dessa época, a necessidade de verificar situações específicas abria-se espaço para a utilização de informações como condições sociais das sociedades em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Ora, percebeu-se que crescimento econômico observado a partir do produto interno bruto, do PIB, ele não gerava necessariamente desenvolvimento social, diminuição de níveis de pobreza e desigualdades sociais. É importante saber construir indicadores sociais ou coletar essas informações para servirem de indicadores sociais, mas utilizá-los de forma adequada. E é o caso, por exemplo, do PIB, que, como citado agora, o PIB ele significa crescimento econômico quando observado o seu crescimento ou a diminuição desse, que mostra exatamente o contrário do crescimento econômico, ou seja, há uma diminuição do crescimento econômico, não um aumento. Mas essa informação é uma informação quantitativa, ela não pode de forma alguma servir como uma informação qualitativa que venha mostrar, obviamente, o bem-estar social. Não se mede o bem-estar social
através do PIB de uma nação. O que se pode apenas auferir é se a sociedade cresceu economicamente ou não. Mas no que tange o desenvolvimento econômico, essa informação ela já não pode mais contribuir para se observar aspectos qualitativos como o do desenvolvimento econômico. Aqui nós temos o conceito do que vem a ser um indicador social, exatamente esse um exemplo, né, do PIB, que não é um indicador social, ele é um indicador puramente econômico. E o que é um indicador social? Ora, é uma medida, em geral, quantitativa, dotada de significado social substantivo. Como assim? O indicador, ele é construído a partir de dados estatísticos, ele é um número sob uma representação específica, mostrado sob uma forma específica, mas existem indicadores sociais e existem indicadores econômicos e, no geral, se denomina indicadores socioeconômicos que o conjunto é formado por indicadores sociais e indicadores econômicos, indicadores, digamos, qualitativos e indicadores quantitativos. E esse indicador, ele aparece por várias vezes de formas diferentes. Então, o indicador social ele é um recurso metodológico empiricamente referido que informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão sendo processadas na mesma, né, que estão se processando na sociedade como um todo. Então, professora, um indicador, ele indica uma quantidade, ele indica um número, não uma quantidade, um número. Eu utilizo o indicador para medir alguma coisa, né? Uma informação estatística, uma informação palpável, digamos assim, e ele obviamente que pode servir para medir o bem-estar da sociedade, mas ele é, em geral, quantitativo. Quanto que há de bem-estar em uma sociedade? Quando eu falo quanto, eu me refiro a com essa pergunta, eu desejo saber quanto que de bem-estar eu tenho numa sociedade. Isso é possível ser medido? Isso é possível ser medido. Há uma necessidade de medição desse bem-estar, que por vezes ele é medido por um indicador qualitativo, mas em si ele traz um valor, uma quantidade, para que eu possa entender quanto que há de bem-estar naquela sociedade. Mas bem-estar é algo, digamos assim, subjetivo, né? Há que também fazer essa observação. Ora, o que é bem-estar para mim pode não ser para você, né? Então, se busca, obviamente, entender, quantificar o bem-estar de uma parcela maior da população, de uma sociedade. Então, nesse aspecto, nós vamos tentar entender indicadores socioeconômicos. Então, para isso, é importante salientar a importância das estatísticas públicas, né? As estatísticas públicas, elas são levantadas nos censos demográficos, nas pesquisas amostrais ou coletadas nos registros administrativos de ministérios, secretarias de Estado e prefeituras. As estatísticas públicas, elas correspondem ao dado social na sua forma bruta. E aqui nós temos exatamente o que se chama de processo de agregação de valor informacional no indicador. É exatamente isso que se
explica aqui. Você tem um evento empírico, um evento empírico da realidade, da realidade social, né, que é observado, que é esse evento empírico, é uma observação feita a partir da realidade. E essa informação, ela é passada para os dados brutos que são levantados a partir das estatísticas públicas que são levantadas. Estatísticas públicas porque essas estatísticas elas são de domínio público. Toda e qualquer instituição que fizer esse tipo de levantamento é do interesse comum da sociedade, é do interesse público. E essas instituições, geralmente, né, as instituições que fazem esse tipo de levantamento, geralmente são instituições públicas, exatamente porque as informações são de interesse público. Então, as instituições, em geral, são instituições que são ligadas ao governo federal, ao governo estadual. Então, instituições que buscam fazer o levantamento dessas informações e, depois de fazer o levantamento dessas informações e transformá-las em estatísticas públicas, essas informações ou estatísticas públicas, elas vão ser passadas para análise de decisões de política pública. E aí se pode ter o indicador social. Interessante observar que o indicador social, ele tanto serve para a formulação de políticas públicas, como a partir das políticas públicas também se pode observar se pode ter outros indicadores sociais. Então, o indicador social, ele não é o produto da formulação, apenas o produto da formulação pública, ele pode servir como insumo da formulação da política pública, né? O que eu quero dizer é que talvez vocês entendam melhor se eu falar que o indicador social ele serve como input e como output. E no meio eu tenho a política pública. Então, as estatísticas públicas elas correspondem ao dado social na sua forma bruta, mas não inteiramente contextualizada em uma teoria social ou finalidade programática, só parcialmente preparado para o uso na interpretação empírica da sociedade. Os eventos vitais, por exemplo, como óbitos e nascimentos ou dados administrativos provenientes do censo escolar, como aumento de alunos ou professores, ainda estão em um estágio preliminar, quer seja bruto ou intermediário, para a utilização efetiva, mas não são apenas úteis para a construção de indicadores, de forma que permitam de forma que façam com que haja uma apreciação mais, digamos assim, contextualizada e, de certa forma, comparativa em termos de tempo e de espaço da realidade social, mas também isso, por exemplo, como as taxas de natalidade, a taxa de evasão escolar, razão, aluno, professor. Então, se tem a informação para análise de decisões de políticas públicas e o indicador social, né? Então, por exemplo, tem alguma política pública que foi feita, por exemplo, como para contextualizar o exemplo que foi dado aqui, uma política pública para formulada com o objetivo de manter mais alunos na escola, em tempo integral. Então, vamos analisar após essa implementação, a implementação dessa política pública, o indicador social. Que indicador social eu posso utilizar? Eu posso utilizar exatamente essa. Por exemplo, a taxa de evasão escolar ou a razão aluno-professor. A partir de uma política pública formulada, né, mas, novamente ressalto, para fazer com que as pessoas, as crianças, adolescentes,
elas fiquem mais tempo no colégio ou passem mais tempo na escola. Aqui, como esses indicadores eles são representados? Nós já vimos aqui rapidamente que os indicadores eles podem ser representados a partir de taxas, né? Já foi falado aqui taxa de mortalidade, mas pode ser também um número absoluto. Então, existem algumas representações, né? Então, os indicadores são utilizados para todo o quantitativo da população ou a grupos específicos, desde que o número ou a amostra seja representativo. Os indicadores são expressos como taxas, proporções, médias, índices, distribuição por classes, como também por números absolutos. Então, é difícil dissociar indicador social de estatística, por exemplo. Sempre que se fala de indicador social, nós vemos em indicador social, ou quando trabalhamos com indicadores sociais, quer seja numa pesquisa ou lendo um artigo, nós estamos também, dentro daqueles indicadores sociais, vendo um teor de estatística. Então, a gente precisa também ter em mente de que a estatística que ela não pode ser dissociada do indicador social. Que muitas vezes o indicador social ele possui algumas representações ou muitas vezes para entender o melhor é preciso lançar mão de conceitos estatísticos e verificar o comportamento das informações a partir da forma como elas estão sendo representadas ou da forma como elas se comportam. Aqui nós temos o sistema de indicadores sociais, né? São conjuntos, digamos assim, de indicadores sociais que se referem a um determinado aspecto da realidade social ou uma área de intervenção programática, e a isso nós denominamos de sistema de indicadores sociais. A semelhança do espaço geométrico euclidiano, em que é necessário, na verdade, um sistema de coordenadas para definir um ponto, ou seja, para localizar um ponto, o espaço social ele requer um sistema de indicadores que se referem a múltiplas dimensões para caracterizar um fenômeno social. Então, existem indicadores de âmbito internacional e de âmbito nacional. Existem indicadores que são produzidos por instituições internacionais e outros que são produzidos por instituições nacionais, de forma que, quando se pensa em algum indicador social, há que associá-lo a algum sistema ou banco de informação que trabalha especificamente com aquele tipo de indicador, ou seja, tem tradição nesse tipo de informação. Muitas informações nós buscamos no próprio país, nas instituições nacionais, mas outras informações, ou dependendo da área temática que se quer investigar, que se quer estudar, que se quer se debruçar sobre ela, há que se recorrer a algumas outras informações, inclusive por uma questão de amostragem, né? Qual é a amostra que se deseja ter? Muitas vezes a amostra ela é relativamente grande ou pequena, mas o fato é que dependendo da amostragem, se quer ou se deseja obter um indicador de alguns países, há que se buscar uma informação em uma instituição estatística internacional. A construção de um sistema de indicadores sociais, ela perpassa por alguns momentos, né? Tem um passo a passo.
O primeiro deles, que é o que vemos aqui no topo, que é o conceito abstrato ou temática, que, por exemplo, condições de vida pode ser visto como nível de atendimento das necessidades materiais básicas para a sobrevivência e reprodução social da economia. Isso é um conceito abstrato, condições de vida. Né? O que é condição de vida para você, o que é condição de vida para mim? Em que condições de vida eu consigo morar, em que condições de vida você consegue morar, ou, melhor dizendo, melhor explicando, grupos sociais, né? Sabemos que as condições de vida dos índios são condições de vida bem diferentes das condições de vida daquelas pessoas que vivem na área urbana de um determinado território. E até mesmo há diferenças entre população, condições de vida da população rural e da população urbana. O segundo é a definição de dimensões, né, especificação das dimensões, condições que seriam, né, condições de saúde, habitação, trabalho e educação dos indivíduos da comunidade. O terceiro passo é a obtenção das estatísticas públicas, e aí nós temos aqui algumas, da estatística 1, 2, J, I e tantas quanto sejam possíveis e necessárias coletar para obter as informações, né, que vão fazer, que vão dar aí formar o indicador social, né? Então, por exemplo, na obtenção de estatísticas públicas, atendimento médico oferecido, óbitos registrados, matrículas realizadas, quantidade de domicílios com acesso à infraestrutura de serviços urbanos, por exemplo, volume de empregados e desempregados. Algumas estatísticas, alguns exemplos estatísticos, né? E, por último, a combinação orientada das estatísticas, ou seja, esse conteúdo informacional vai para onde? Vai para dentro do indicador social, que nada mais é que a computação de um ou mais das medidas, né, que sejam, por exemplo, a construção da taxa da mortalidade infantil, por exemplo, taxa de cobertura escolar, taxa de desemprego, qualquer informação dessa aí, por exemplo, de uma dessas taxas, do conjunto de todas essas taxas, que sirva para operacionalizar o conceito de condições de vida, que era aquele conceito abstrato inicialmente colocado no topo, aqui que foi citado. Então, inicialmente, se tem um conceito abstrato, que é condições de vida. Então, eu tenho condições de vida, eu quero medir essas condições de vida. Então, para a construção desse indicador ou de informações que nos deem respaldo suficiente para entender as condições de vida de uma sociedade, se passa por uma construção. E o passo a passo é esse que a gente acabou de ver aqui. Construção de um sistema de indicadores sociais, mas para que vocês entendam, né, melhor, aqui se traz de forma contextualizada. Então, primeiro passo. A primeira etapa corresponde à definição operacional do conceito abstrato ou temática a que se refere o sistema em questão, elaborado a partir do interesse teórico ou programático referido. Segundo, especificação das suas dimensões, das diferentes formas de interpretação ou abordagem do mesmo, tornando-o de fato um objeto específico, claro e passível de ser indicado de forma quantitativa. Obtenção das estatísticas públicas pertinentes, provenientes de censos demográficos, pesquisas amostrais, cadastros públicos e, por último, a combinação orientada de estatísticas disponíveis que se computam
os indicadores, compondo assim o sistema de indicadores sociais que traduzem em termos mais tangíveis o conceito que inicialmente nós temos, que é um conceito abstrato. Eu penso em fazer algo e eu preciso que isso seja materializado. Então, isso que eu estou pensando, que é intangível, ele precisa passar por um processo para que, ao final desse processo, eu consiga dar materialização a essa informação que se deseja ter para se entender melhor uma situação. Outro aspecto importante dos indicadores, nessa parte inicial dos indicadores socioeconômicos, são os critérios de classificação. A classificação mais comum dos indicadores é segundo a área temática da realidade social a que se referem. Então, por exemplo, nós temos indicadores de saúde, indicadores educacionais, indicadores de mercado de trabalho, indicadores demográficos, indicadores habitacionais, indicadores de segurança pública e justiça, indicadores de infraestrutura urbana, indicadores de renda e desigualdade. Enfim, nós temos uma série de indicadores que seguem critérios de classificação. No nosso próximo slide, aqui, esses indicadores, eles se apresentam sob a forma mais agregada de sua classificação. Então, tem-se aqui a denominação dos sistemas de indicadores sociais. Então, essa forma mais agregada. Temos indicadores socioeconômicos, indicadores de condições de vida, indicadores de qualidade de vida, indicadores de desenvolvimento humano e indicadores ambientais. Então, existem classificações diferentes, não só os indicadores socioeconômicos, que são os que nos interessam mais aqui, mas também outros indicadores que são relevantes, ainda assim relevantes, importantes para que nós possamos, a partir desses indicadores socioeconômicos, utilizar a interpretação ou a forma de interpretar desses para os demais. E, igualmente, para um gestor público, não somente os indicadores socioeconômicos são importantes, como também todos os outros indicadores, né, tantos quanto possam aí, mostrar melhor todos os aspectos, sobre todos os aspectos, a sociedade como um todo. Aqui nós temos indicadores, aí a gente passa mais para uma especificação dos tipos de indicadores que nós temos. Existem indicadores simples e os compostos. Então, o que são indicadores simples? São aqueles construídos a partir de uma estatística social específica, referente a uma determinada dimensão social. E os indicadores compostos, eles são indicadores chamados de indicadores sintéticos ou indicadores sociais, são elaborados pela aglutinação de dois ou mais indicadores simples, referente a uma mesma ou diferentes dimensões da realidade. Nós temos aqui, por exemplo, o IDH, que ele é construído a partir de 3 outros indicadores. Nesse aqui nós temos uma figura onde se mostra a complexidade metodológica na construção do indicador. No caso aqui do indicador composto, como eu acabei de citar o exemplo do IDH, que ele é construído a partir de diferentes indicadores, que é o de esperança de vida, educação e renda. Então, os indicadores simples, eles são construídos a partir de uma estatística social específica, referida a uma dimensão social elegida. Já os compostos, eles são elaborados a partir da aglutinação de 2 ou mais indicadores simples, referidos a uma mesma ou diferente dimensão da realidade econômica. Passamos agora para o próximo slide, onde nós temos os indicadores objetivos e os subjetivos.
Os indicadores objetivos, que são, aqui é uma outra classificação dos indicadores. Além dos simples e compostos, nós temos também indicadores objetivos e subjetivos. Qual é a definição de indicadores objetivos? São indicadores quantitativos. São ocorrências concretas e medidas empíricas da realidade, ou seja, observadas a partir da realidade e construídos a partir de estatísticas públicas disponíveis, como, por exemplo, taxa de desemprego, taxa de evasão escolar, domicílios com acesso à rede de água, entre outros. E os indicadores subjetivos, que são os qualitativos, são medidas construídas a partir da avaliação dos indivíduos ou especialistas com relação a diferentes aspectos da realidade levantadas em pesquisas de opinião pública ou grupos de discussão. Por exemplo, o índice de confiança na economia, o índice de confiança nas instituições, a avaliação sobre a performance dos governos, a performance dos trabalhadores de uma determinada linha de uma linha de produção, de determinado setor específico, a qualidade de produtos, esses são indicadores subjetivos. Como diferenciar indicadores objetivos e subjetivos, né? Então, aqui nós trago para vocês, por exemplo, indicadores da qualidade de serviços. Então, indicadores objetivos, quais seriam? O tempo de execução, número de erros, tempo de espera, número de reclamações, tempo de resposta, número de clientes perdidos, o volume de transações por clientes, por exemplo. Esses são os objetivos. E os subjetivos? Satisfação, cortesia, confiabilidade, credibilidade, prestabilidade, segurança, empatia. Então, esses indicadores subjetivos, eles são subjetivos porque eles partem de uma opinião da forma como as pessoas interpretam aqueles, digamos assim, no caso, serviços prestados. Então, muda muito com a opinião, muda muito de pessoa para pessoa, porque cada um tem uma forma de interpretar um tipo de situação, né? Se verifica muito como aquele serviço chegou até a pessoa, como a pessoa sentiu que foi atendida, digamos assim. Muitas vezes nós podemos ir a uma loja e pensar, né, e sair da loja acreditando que fomos mal atendidos, mas uma outra pessoa pode ser indagada como foi o serviço daquela empresa, ela pode dizer simplesmente que foi muito bem atendida. Questão da empatia também, né? Então, indicadores descritivos e os indicadores normativos. Os indicadores descritivos, eles não são fortemente dotados de significados valorativos e apenas descrevem características e aspectos da realidade empírica. Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil e a taxa de evasão escolar. Indicadores normativos, eles refletem explicitamente juízos de valor ou critérios normativos com respeito à dimensão social. Por exemplo, proporção de pobres e taxa de desemprego depende de uma série de decisões metodológicas normativas. Eu explico. Proporção de pobres vai depender muito do valor que é estabelecido para que uma pessoa seja declarada pobre. Em alguns países, existe o custo de vida. Então, muitas vezes o custo de vida não é tão alto, então não se é tão exigente assim, digamos, com um valor que estabeleça a pobreza. Em outros lugares, o custo de vida é muito alto, então se impõe mais rigor a esse valor, né? Então, um indicador normativo, depende da circunstância, depende do estilo de vida, do custo de vida daquela sociedade. Por exemplo, como o salário mínimo no Brasil, em alguns estados se diferencia porque muda o custo de vida. O salário mínimo do Rio de Janeiro é um, o salário mínimo do Ceará é outro. Isso porque o custo de vida também
é diferente nesses estados e, portanto, as condições de vida são diferentes, né? Então, isso são indicadores normativos. Aqui nós temos o sistema de indicadores, né, segundo o ciclo de formulação e avaliação das políticas públicas, e essa é uma classificação bastante relevante para análise e formulação das políticas sociais, diga-se de passagem. Os indicadores de insumo, né, esse primeiro aqui da esquerda para a direita, ele é tido como os inputs indicators, que eles correspondem às medidas associadas à disponibilidade dos recursos humanos, financeiros ou equipamentos alocados para um processo ou programa que afetam uma das dimensões da realidade social. Já os indicadores de processo, esse segundo, eles também são tidos como programas que afetam uma das dimensões da realidade social. Nós temos, por exemplo, os indicadores de processo ou fluxo também. Eles são indicadores intermediários que traduzem em medidas quantitativas o esforço operacional que se aloca os recursos humanos, físicos e financeiros para a obtenção de condições efetivas de bem-estar, como consultas de pediatras por mês, consultas pediátricas, né, por mês, merendas escolares distribuídas diariamente por aluno. Os indicadores de produto, que são tidos também como outcome ou output indicators, eles são aqueles mais apropriadamente vinculados às dimensões empíricas da realidade social, que se referem às variáveis resultantes de processos sociais mais complexos, como a taxa de morbidade ou mortalidade ou esperança de vida ao nascer. Então, esses três, eles vão formular o indicador de impacto, né, que seriam os desdobramentos mais complexos, e com eles se observaria o nível nutricional, se houve uma melhora ou piora, desempenho escolar, gastos com saúde e outras informações. Outros tipos de indicadores são de estoque versus os de performance, que seriam também chamados de fluxo. Então, a classificação utilizada para avaliação das políticas públicas sociais diz respeito à temporalidade do processo analisado, ou seja, do tempo. Então, o indicador de estoque refere-se à medida de uma determinada dimensão social em um momento específico, anos de escolaridade, por exemplo. Já o indicador de performance ou fluxo, ele trata de mudanças entre dois momentos distintos. Por exemplo, o aumento dos anos de escolaridade no decorrer do tempo. Então, eu tenho uma questão aqui, digamos, de curto prazo, em um determinado momento, e observo alguns momentos ao longo de um determinado período, né, que seria o indicador aí de performance ou de fluxo, como bem definido. No nosso próximo slide aqui, nós temos indicadores de eficiência, eficácia e efetividade. Outra classificação. Essa classificação ela é utilizada na formulação também das políticas, que diferencia indicadores por aspecto de avaliação dos programas. Então, os indicadores para avaliação da eficiência dos meios e dos recursos empregados. Exemplo, volume de investimentos de reurbanização por unidade de uma favela. Indicadores para avaliação da eficácia seria aquele que se refere ao cumprimento das metas, por exemplo, melhoria nas condições de moradia, infraestrutura e acessibilidade da favela. E os indicadores para avaliação da efetividade social, por exemplo, de um determinado programa, ele avaliaria os efeitos do programa em termos mais abrangentes do bem-estar para a sociedade. Exemplo, mortalidade infantil, nível de coesão social, participação na comunidade, nível de criminalidade na favela, entre outros. Na sequência, os indicadores sociais classificados segundo critérios de avaliação que a gente acabou de falar.
mas que o Januzzi ele traz essa figura onde nós temos uma pirâmide e no topo dessa pirâmide nós vemos a eficiência no uso dos recursos e abaixo, na base, de um lado nós temos a eficácia no atingimento de metas e na outra ponta da base nós temos a efetividade social da política pública. Ambos, eles servem para fazer com que se atinja essa eficiência no uso dos recursos. Então, a interpretação dessa figura é da forma que, na base, temos dois critérios que são importantes e ambos se posicionam em lados, digamos assim, opostos, mais complementares, porque estão na base da pirâmide para o atingimento da eficiência no uso dos recursos. E, por último, há que se mencionar em outras classificações de indicadores, que não paramos apenas só na questão dos indicadores quanto à sua eficiência, eficácia, efetividade e também dos outros já explicados aqui. Existem outras classificações de indicadores que eu trago aqui para vocês nesse último slide, como uma forma de dar mais informação e deixar claro que a classificação dos indicadores sociais é bem ampla, é bem diversificada. Nós temos uma gama de informações de indicadores socioeconômicos e classificação desses indicadores, e entre eles nós temos os determinantes, efeitos primários, efeitos intervenientes, indicadores resposta, e temos outros de série histórica, séries prospectivas, cada um desses dentro de um grupo específico que indica ou que traz uma série de indicadores outros que não somente aqueles com os quais estamos acostumados no nosso dia a dia. Então, nós terminamos aqui com relação à nossa primeira aula. Até a aula 2. Espero todos vocês.